Boa noite a todos. Vamos dar início então à 10ª sessão extraordinária, marcada para hoje, dia 14 de junho de 2013. Hoje o layout está diferente em função de nós termos logo após uma sessão solene, né, de homenagem aos pastores. Então é por isso que nós estamos numa configuração diferente hoje aqui, porque talvez os nossos amigos internautas não compreendam. Então nós estamos esclarecendo antecipadamente. Ou seja, logo após essa sessão, nós teremos então a sessão solene para homenagearmos os pastores de Iacanga, o dia do pastor. Então, essa noite nós vamos, sob a proteção de Deus, dar início aos nossos trabalhos. Quero agradecer a presença dos vereadores, dos nossos visitantes e também dos nossos amigos internautas. Então, para iniciar, nós vamos dar a leitura da ata da sessão anterior, que será lida pela vereadora Sérgia. Por favor, Sérgia. Ata da 9ª sessão extraordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 12 dias do mês de maio de 2013, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão extraordinária, convocada pelo senhor presidente da Câmara, na forma regimental da Lei Orgânica do município, no seu artigo 18, inciso 3, para apreciação dos vetos do senhor prefeito ao projeto de lei CMI 019/2013, Casa de Origem Câmara, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação nas notificações do ato de infração de trânsito, aplicadas pela Ciretran de Iacanga, a respeito do constante do artigo 267 da Lei Federal número 9.503 de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências. Projeto de Lei CMI 021/2013, Casa de Origem Câmara, que dispõe sobre a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no âmbito da Administração Pública Municipal de Iacanga e da outras providências. Projeto de Lei CMI 023/2013, Casa de Origem Câmara, que dispõe sobre as normas para aquisição das casas populares no âmbito do município de Iacanga e da outras providências. Projeto de Lei CMI 025/2013, Casa de Origem Câmara, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação dos nomes das vias públicas de Iacanga e da outras providências. Feita a verificação das presenças, constatou-se a presença de todos os senhores vereadores e, havendo quórum legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, iniciou os trabalhos saudando a todos os vereadores, ao público em geral e aos internautas. Logo após, passou a ordem do dia. Item número 1. Leitura da votação da ata da sessão anterior. O senhor presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 3 de junho do corrente. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores quis fazer uso da palavra, colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Item número 2. Discussão do veto do projeto de lei CMI 019/2013, Casa de Origem Câmara, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação nas notificações do ato de infração de trânsito, aplicada pela Ciretran de Iacanga, a respeito do constante do artigo 267 da Lei Federal 9.503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências.
O senhor presidente questionou sobre a necessidade da releitura do projeto de lei, bem como do parecer que foi dispensada por todos os vereadores presentes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o senhor primeiro secretário que realizasse a leitura do veto do prefeito e, em seguida, do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do senhor prefeito. Em seguida, o veto e o parecer foram colocados em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Falou sobre a elaboração do veto, está sendo feita de forma Ctrl+C e Ctrl+V, e que estão equivocados na argumentação do mesmo. O vereador Dorival pediu a palavra, a qual lhe foi concedida, e informou que esteve na Ciretran, em Arealva e Bauru. Conversou com o vereador Rafael sobre o assunto, também com o vereador Bruno. Entende a preocupação, acha viável o esclarecimento à população. A pessoa que não tem conhecimento e não tem como chegar a esse recurso, tudo isso entendeu e entende dessa forma. Por isso, debruçou em cima disso e foi atrás. E disse que o que conseguiu disso, que mesmo que derrube o veto, o Donizete lhe entregou a documentação para que quisesse tirar cópia. E se precisar, levá-lo lá à tribuna para explicar o prontuário que ele preenche. Ele mostrou que, nesse prontuário, é só código, não tendo como se manifestar de outra forma. É especificado o proprietário do carro, a carteira de habilitação, a placa do carro, e nem o nome da cidade é colocado, porque é estadual. Ainda disse que o código está lá, como por exemplo, ressaltando não saber se o código confere. Código 3070. Infração por cinto de segurança. Simplesmente é feito um X nesse código. E ao ser emitido no terminal aqui, vai para 5 unidades que é Ciretran, Detran, órgão de veículos, Correios e um outro órgão que agora não me recordo o nome. E isso sai pronto, vai para o Estado e é emitido a multa, que no decorrer já solta direto, onde não se tem mais acesso a essas multas. Então vê que entende a preocupação do vereador Bruno, mas infelizmente é uma coisa que está fora do nosso alcance. Retornando a palavra ao vereador Bruno, onde concordou com o que foi dito pelo vereador Dorival, mas mesmo assim falou que o código que vai cadastrar a multa, que vai direto para esses 5 órgãos, é o código que os órgãos saberão, mas em um momento alguém vai citar se a infração é leve, grave e os pontos. Pretende-se algo simples, e o Donizete está certo. Não há como fazer mesmo, não. É difícil. A matéria que estamos tratando é local. A função de como vai funcionar cabe a quem aplica essas multas, porque é daqui que sai o dinheiro para pagar o erário dessa máquina, chamada comércio de multas. Assim, a intenção é divulgar isso em nossa cidade, para isso diminuir. O que se propõe é que saia dessa casa é uma lei aprovada e seja encaminhada ao órgão competente, com cópias para onde deve ser emitido o talonário da multa, além do código da multa, ao código da cidade de Iacanga, e somente um órgão vai imprimir, o Detran. E com a cópia do projeto de lei aprovado, será verificado que, em casos de infração leve ou média do código X, por exemplo, será impresso o aviso. O presidente Antônio Carlos disse que o vereador Bruno pesquisou esse projeto e verificou que em outras cidades já tem isso, e funciona exatamente na linha em que foi colocado o projeto. Portanto, é possível.
O vereador Dorival pede a palavra. E sobre o assunto de outras cidades, como foi dito no início, ele esteve em outras localidades, e uma delas é Arealva, que em 2006 o Estado enviou a todos os municípios que quisessem assinar o convênio, onde cada cidade passaria a ter o seu. E hoje Arealva tem. E na época foi levantado todos os valores, tudo o que teria que ser feito, e não era viável para um município, como ainda hoje não é, tanto é que foi em Arealva, conversou lá, e a Jari em Bauru, e a Indurbe, e o prefeito atual está tentando devolver para o Estado, e não está conseguindo. O vereador Bruno explica que é referente a administrar o trânsito do município. Voltando ao vereador Dori, disse que a multa é feita lá, mas é somente a multa de solo. Sinto o carro na contramão no valor. Vai 100% para o município. E o nosso município é 60%. Lá é 100%, porque é tudo feito lá. O vereador Bruno informa que o objetivo do projeto não é o de o município administrar as multas, e sim manter do jeito que está, mas apenas divulgar esse direito já contestado na lei. Ninguém mais querendo se manifestar, o presidente chamou os vereadores Rafael e Dorival e deu início ao processo de votação secreta. O presidente chamou um por um para retirar a cédula e se dirigir à cabine de votação, e posteriormente depositar a cédula na urna. Concluída a votação, os vereadores Rafael e Dorival iniciaram a apuração. Foi verificado o resultado de 5 votos pela rejeição do veto e 4 votos contrários à rejeição. O presidente anunciou o resultado informado que o projeto está encaminhado ao Executivo para promulgação em 48 horas. Não o fazendo, ele o fará em prazo igual. Item número 3. Dispõe sobre a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no âmbito da Administração Pública Municipal de Iacanga e da outras providências. O senhor presidente questionou sobre a necessidade da releitura do projeto de lei, bem como o parecer que foi dispensada por todos os vereadores presentes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou à senhora segunda secretária que realizasse a leitura do veto do prefeito e, em seguida, do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do senhor prefeito. Em seguida, o veto e o parecer foram colocados em discussão. Pela ordem, o vereador Antônio Carlos saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Falou sobre os vetos dos projetos, que são projetos importantes, e os mesmos estão sendo vetados. Este é importante por se tratar da saúde e integridade do trabalhador, e é necessário, ficando chateado por esse motivo, ser vetado. Por exemplo, os funcionários que coletam lixo não utilizam EPIs. O vereador Rafael mencionou sua estranheza, pois, quando o Executivo fala a respeito de reforma do passo, é para o bem-estar dos funcionários, mas quando se trata de funcionários abaixo dos comissionados, que prestam um serviço de extrema importância para o município, não há preocupação, só benefícios para os grandões, os chefes. É algo que causa estranheza, esperando que os vereadores se preocupem com os benefícios para os funcionários de maneira geral, não fazendo distinção entre eles, e voltando a palavra para o vereador Antônio Carlos, que espera derrubar o veto, e vai lutar para ver a CIPA.
Assumindo a mesa, o presidente chamou o vereador Rafael e Dorival e deu início ao processo de votação secreta. O presidente chamou um por um para retirar a cédula e se dirigir à cabine de votação e, posteriormente, depositar a cédula na urna. Concluída a votação, os vereadores Rafael e Dorival iniciaram a apuração. Foi verificado o resultado de 5 votos pela rejeição do veto e 4 votos contrários à rejeição. O presidente anunciou o resultado, informado que o projeto será encaminhado ao Executivo para promulgação em 48 horas. Não o fazendo, ele o fará no prazo igual. Item número 4. Dispõe sobre as normas para aquisição de casas populares no âmbito do município de Iacanga e dá outras providências. O senhor presidente questionou sobre a necessidade da releitura do projeto de lei, bem como o parecer que foi dispensado por todos os vereadores presentes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o primeiro secretário que realizasse a leitura do veto do presidente e, em seguida, do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do senhor prefeito. Em seguida, o veto e o parecer foram colocados em discussão. Pela ordem, o vereador Rafael saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Disse sobre a sua estranheza de vetar este projeto, criado pelos vereadores taxado como oposição, que as vereadoras da situação do prefeito se empenharam no estudo deste projeto, e o mesmo foi vetado. Por fim, pela ordem, o vereador Antônio Carlos saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Falou sobre o empenho dos vereadores neste projeto, aceitando as propostas, e que não vai entender se tiver 5 votos a 4 pela rejeição do veto, e fazendo ainda as palavras do vereador Rafael como suas. Assumindo a mesa, o presidente chamou os vereadores Rafael e Dorival e deu início ao processo de votação secreta. O presidente chamou um por um e para retirar a cédula e se dirigir à cabine de votação, e posteriormente depositar a cédula na urna. Concluída a votação, os vereadores Dorival e Rafael iniciaram a apuração. Foi verificado o resultado de 7 votos pela rejeição do veto e 2 votos contrários à rejeição. O presidente anunciou o resultado, informando que o projeto será encaminhado ao Executivo para promulgação em 48 horas. Não o fazendo, ele o fará no prazo igual. Item número 5. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação dos nomes nas vias públicas de Iacanga e dá outras providências. O senhor presidente questionou sobre a necessidade da releitura do projeto de lei, bem como do parecer que foi dispensado por todos os vereadores presentes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o senhor primeiro secretário que realizasse a leitura do veto do prefeito, e em seguida do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do senhor prefeito. Em seguida, o veto e o parecer foram colocados em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno saudou o presidente e demais pares, presentes e internautas. Disse que há sim questões financeiras envolvidas, mas lembrou dos projetos a respeito de nomes de ruas, que serão colocados nomes nas ruas, e sem placas e postes para identificá-las. Lembrou ainda que, se não houver poste com placas identificando as ruas, não há homenagem a essas pessoas indicadas. Disse ainda que os pareceres devem ser coesos e dignos, para assim serem vetados os projetos, e não falar sobre cargos públicos de veículos oficiais em projetos de placas em nomes de ruas.
Pela ordem, a vereadora Sérgia saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Disse que fica triste com a guerra de forças que está havendo, esta guerra política, vendo que não há um consenso, e o povo está perdendo com isso, deixando de ter vários benefícios, por uma guerra inútil e sacrificante para o povo. Disse ainda que foi pregado em campanha em cima de uma coisa, estão fazendo outra. Isso não é uma relação em relação somente ao prefeito, e sim com os vereadores também, pois foi assumido um compromisso com o povo, para trabalhar para o povo, em benefícios para o povo, e não é o que vê aqui. Mencionou sobre os projetos que não são aprovados, que os mesmos possuem falhas, e não por guerra política. Mencionou ainda a capacidade dos vereadores Rafael e Bruno, juntamente com o advogado da Câmara, que estudam, debruçam sobre os projetos e se fundamentam na lei para escolher o que há de melhor para o povo. E o que estamos vendo aqui é o veto de projetos de necessidades para o povo. Diz que o povo está sendo deixado de lado. Lembrando que daqui 4 terá eleição novamente, que os vereadores chamados de oposição estão hoje defendendo Iacanga, com projetos necessários, e os mesmos estão sendo vetados. Disse ainda que, cada vez de votação, fica entristecida, com os votos sendo sempre 5 contra 4. Ou seja, são 4 votos contra o povo, que são projetos de essencial revelia para o povo. Todos os projetos são para benefício do povo, e essa guerra de forças não acaba. Elogiou o presidente da Câmara, que foi uma boa escolha. É uma pessoa culta e sensata, que muitas vezes disse que teríamos que ir pelo bem de Iacanga, sempre fundamentado por leis. E, por fim, novamente disse que fica entristecida por essa guerra política. Pela ordem, o vereador Dorival saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Disse que o seu voto é com consciência, não pensando no mal de Iacanga, muito pelo contrário do que a nobre vereadora disse. É vereador pelo 3º mandato e tem consciência do que faz. Vota sabendo no que está votando. Tem conhecimento, sim, no que está votando. Disse ainda que votou contra esse projeto pela primeira vez e novamente vai votar contra, porque existem irregularidades no projeto. Assim como a Câmara tem o jurídico, ele também tem quem consultar, que, por não ser advogado, não saber sobre as leis, mas sabe sim procurar, aprender e dizer o que está certo e errado. Pode sim estar errado, por ser um ser humano, mas está consciente do que está votando, e ninguém pede para votar. Está votando no que sabe, e o que acha que é certo, e que o projeto existe sim irregularidades. Mencionou que este projeto não tem cópia, mas que levou o veto e o parecer, mas está consciente do seu voto, e ninguém lhe pede para votar, que vota consciente, e não para atrapalhar o crescimento da cidade. Muito pelo contrário, como todos são procurados, ele também é, e tem certeza de que saem muito satisfeitos, e nem sempre é possível atender a todos de maneira que querem, mas procura atender da melhor maneira possível, com educação, mas que também sabe ser mal educado quando precisa, que nunca desrespeitou ninguém, e nem na tribuna e nem na rua, mas se preciso também saberá ser mal educado. Quanto ao projeto, disse que nem precisaria votar secretamente, mas é obrigado, já disse qual será seu voto, e o porquê está votando contrário, por ser inconstitucional, que consulta o advogado em que confia e acredita. Pela ordem,
o vereador Rafael saudou o presidente e demais pares, presentes e internautas. Disse sobre a falta de informação das vias públicas, tanto para os visitantes como para os munícipes. Inclusive, carteiros têm dificuldade de encontrar as ruas, e que resolveria o problema com umas simples placas nas esquinas. Disse ainda que Iacanga quer ser uma cidade turística, mas como se não há nome nas ruas? Como que os turistas vão se localizar pela cidade? Mencionou que basta a vontade de fazer, para o benefício de munícipes, turistas e visitantes, não sendo necessário uma lei que obrigue, pensando no bem da cidade, sem brigas políticas. Mencionou ainda que não adianta ficar brigando e um ofendendo o outro, e que basta a boa vontade, que o projeto pode ser matéria de ADIM, mas que os gastos com isso dariam para ser colocadas muitas placas. Disse sobre o arquivamento dos projetos do Executivo, por conter irregularidades, que são apenas 3, em contrapartidas. Os projetos vetados pelos executivos são inúmeros. Por fim, pela ordem, o vereador Antônio Carlos saudou o presidente e demais pares, presentes e internautas. Agradeceu a colocação da vereadora Sérgia e informou que foi procurado por inúmeros munícipes reclamando sobre a sinalização das ruas, não existindo lógica em se colocar o nome de um homenageado na rua sem o poste com placa da mesma. Disse que nem os munícipes sabem a localização das ruas. A vereadora Dinorá pediu a palavra, a qual lhe foi concedida, sugerindo que se faça indicação ao invés de lei, por entender que esta é inconstitucional. O vereador Antônio Carlos disse que não serem atendidos através de indicações. O vereador Bruno pediu a palavra, a qual lhe foi concedida, e disse que o problema vem de anos atrás. O Executivo apresentou o projeto referente a nome de ruas, mas que hoje a discussão é derrubada e não do veto, e fica o desafio de indicação. Se os 4 empenhados sugerissem para colocar os postes com placas, seriam atendidos, e os nomes que sugerissem seriam homenageados? Salientou que há necessidade, sim, de colocar nomes nas ruas, seja em placas nos postes, seja em casas, em cabo de aço, mas há essa necessidade. A vereadora Dinorá disse que sugeriu a indicação por ser colocado pelo nobre colega o projeto ser inconstitucional. Por fim, o vereador Antônio Carlos disse que todos os projetos são vetados e que os vereadores estão sendo procurados pelos munícipes reclamando a falta de sinalização nas ruas. Disse ainda que, somando os 4 votos da situação, representam 1/4 dos votantes da cidade, aproximadamente 1.500 votos, e estão trabalhando contra 1.500 pessoas que confiam neles. Agradeceu mais uma vez a postura da vereadora Sérgia em sua defesa. Mencionou sobre os projetos que não foram aprovados, sendo apenas 3. Em contrapartida, inúmeros foram vetados pelo Executivo. Assumindo a mesa, o presidente chamou os vereadores Rafael e Dorival e deu início ao processo de votação secreta. O presidente chamou um por um para retirar a cédula e dirigir-se à cabine de votação e posteriormente depositar a cédula na urna. Concluída a votação, os vereadores Rafael e Dorival iniciaram a apuração. Foi verificado o resultado de 5 votos pela rejeição do veto e 4 votos contrários à rejeição. O presidente anunciou o resultado informando que o projeto será encaminhado ao Executivo para promulgação em 48 horas.
Não o fazendo, ele o fará em prazo igual. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente agradeceu a todos os presentes e internautas, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 14 de junho de 2013, às 19h30, e convidou ainda os senhores vereadores para a sessão solene que será realizada também no dia 14 de junho de 2013, às 20h15, para homenagem aos pastores de Iacanga, pelo Dia do Pastor. Invocando a proteção de Deus, Deus deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por quem direito. Sala de Sessões, 12 de maio de 2013. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Bruno Borba Siriaco, primeiro secretário. Sérgia Maria Moreira Machado Albano, segunda secretária. Ok, nobres colegas, a ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre a ata está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Antes de dar sequência ao projeto da noite, eu vou ler aqui um convite da PAI, Festa Junina, enviada pelo Eli Donizete Cardoso, que é o presidente da PAI. No seguinte teor: a PAI de Iacanga tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para participar da festa junina, que se realizará no dia 14, que é hoje, né? E 15 de junho de 2013, a partir das 20 horas, na quadra da PAI. Com muitas atrações, como comidas típicas, apresentações de danças, brincadeiras e sorteios. Na esperança de merecer mais uma vez sua presença, que representa apoio e carinho à nossa causa, formulamos antecipadamente os nossos agradecimentos. Então, está ocorrendo entre hoje e amanhã. Então, a PAI convida todo mundo para participar dessa festa junina. Isso, hoje está sendo prejudicado porque nós estamos aqui trabalhando, mas amanhã a gente vai dar uma comparecida lá para dar uma forcinha na festa, ok? Dando sequência, nós vamos então hoje aprovar, em caráter de urgência especial, a lei sobre a guarda delegada, tão enrolada, né, que estava essa lei. Os assaltos têm ocorrido diariamente, aí nós estamos tendo problemas de violência na cidade, pessoas em casas sendo assaltadas durante o dia, e esse projeto ficou tramitando vários anos, vai e volta, e não se resolvia, até que finalmente parece que fechamos, né, e a gente está bastante confiantes que essa seja a última vez que a gente esteja interferindo, para que realmente a polícia esteja nas ruas, né, para evitar a situação de calamidade que nós estamos passando por Iacanga. Então, em primeira discussão, o projeto de lei PMI, da Casa de Origem, que é a Prefeitura, que dispõe sobre a emenda da Lei Municipal número 1215, do dia 8 de outubro de 2010, e da outras providências. Esse projeto, então, está tramitando em regime de urgência especial. Então, quero pedir ao secretário Bruno que faça a leitura do projeto, por favor. Boa noite a todos. Projeto de lei número 35 de 2013, de 28 de maio deste corrente ano. Dispõe sobre a Lei Municipal 1215, de 8 de outubro de 2010 e da outras providências. Artigo 1º. No artigo 2º, parágrafo 2º passa a ter a seguinte redação: a gratificação por desempenho de atividade delegada será paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 4º passa a ter a seguinte redação: os membros da Polícia Militar serão indicados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e será composta de oficiais militares da corporação. Artigo 3º.
Os incisos 8 e 10 do artigo 7º passam a ter a seguinte redação. Inciso 8. A previsão de cada partícipe responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ressalvando que o vínculo empregatício está afeto ao Estado de São Paulo. Artigo 10. A obrigatoriedade da Polícia Militar imprimir transparência quanto ao efetivo total de seu quadro em serviço no Estado de São Paulo, especificando o quantitativo alocado na atividade normal e na atividade delegada no município da Iacanga. Artigo 4º. O artigo 8º da Lei 1215, de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. O pagamento da gratificação por desempenho de atividade delegada será efetuado diretamente ao policial militar que tenha executado as atividades funcionais para a conveniente nos locais designados no plano de trabalho e pelas horas efetivamente trabalhadas. Artigo 5º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 8º e acrescente-se os parágrafos 1º, 2º e 3º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O policial militar que for escalado pelo comando respectivo trabalhará nos locais definidos no plano de trabalho, obedecendo a carga horária estabelecida e deverá se apresentar ao setor de recursos humanos da Prefeitura para seu cadastramento. Parágrafo 2º. O policial militar que estiver desempenhando o trabalho pela função atividade delegada efetuará a marcação digital do ponto, cujo controle das horas será realizado pelo setor de recursos humanos da Prefeitura, com o cômputo das horas trabalhadas. Parágrafo 3º. O pagamento será efetuado diretamente ao policial militar pelo total de horas trabalhadas, com demonstrativo de pagamento e com os lançamentos devidos. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as demais disposições da Lei Municipal 1215 de outubro de 2010, revogadas as disposições em contrário. Iacanga, 28 de maio de 2013, Francisco Donizete dos Santos, Prefeito Municipal. Ok, esse é o projeto então que foi debatido na comissão, com a participação inclusive da vereadora Márcia, que teve uma atuação direta com o prefeito, e juntamente com o Rafael, que se empenharam bastante nesse projeto para tentar agilizar esse processo. E como esse projeto está tramitando em urgência especial, nós temos que votar também o requerimento de urgência especial. Eu pediria ao vereador Bruno que faça a leitura do requerimento e em seguida a chamada para votação no requerimento especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iacanga, requerimento especial. Os vereadores infracionados nos termos do inciso 4 do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, vêm muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência digne-se determinar a tramitação do projeto de lei 35/2013 em regime de urgência especial, pelos motivos que passamos a expor. Senhor presidente e nobres vereadores, trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a emenda da Lei Municipal 1215, de 8 de outubro de 2010, e da outras providências. A regulamentação deste projeto é de suma importância, pois o mesmo tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade em nosso município, uma preocupação de todos nós. Com a aprovação deste projeto, nosso município poderá contar com a implementação da atividade delegada, isto é, com o auxílio da Polícia Militar, através de autorização oferecida pela Secretaria de Segurança Pública, pois segurança é essencial. Eis daí a urgência. Termos em que pede deferimento. Iacanga, 7 de julho de 2013. Votação nominal do referente projeto número 35, origem Prefeitura Municipal. Seguindo pela ordem alfabética, respeitando a hierarquia. Vereador Bruno Borba Siriaco. Sim. Vereadora Dinorá Gomes de Moraes. Vereador Dorival Ferreira de Campos. Vereador Edson Pereira de Souza. Vereadora Márcia Angélica Pazeto. Vereador Rafael Giovanni Della Porta Sedemac. Sim. Vereadora Sérgia Maria Moreira Machado Albano. Sim. Vereador Valdomiro. Sim. Desta forma, o requerimento foi aprovado por unanimidade, 9 votos a 0. Então, vamos dar sequência. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. E então nós vamos ler o parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento a respeito
da guarda delegada, que é o nosso sonho e que espero que os policiais estejam realmente nas ruas no tempo mais rápido possível. É por isso que está tendo essa correria, né, para que as coisas se agilizem. Eu pediria então que o vereador Bruno lesse para a gente o parecer das comissões. Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Iacanga. Parecer em conjunto. Matéria em exame, projeto de lei número 35 de 2013, casa de origem Prefeitura Municipal. Dispõe sobre a emenda da Lei Municipal 1215, de 8 de outubro de 2010 e da outras providências. Vereador Relator Rafael Giovanni Della Porte Sedemac. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa própria e exclusiva do Executivo Municipal, conforme estabelece o parágrafo 2º, a linha A, do artigo 140 do Regimento Interno desta Casa, submetido à apreciação dessas comissões. Quanto à forma, apresenta-se redigido dentro das normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitadas as leis vigentes, nada constando que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, o projeto atende a determinações concernentes às leis financeiras, não desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal e está dentro das normas da Lei 4.320/64. Sua aprovação é de extrema importância, pois visa minimizar os problemas de segurança pública que muito têm afetado nossa comunidade, tais como furtos e roubos, valendo-nos de mecanismos oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Face ao acima exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de lei PMI 35 de 2013, de origem Prefeitura Municipal, por entender que, além de atender a todas as formalidades legais, vem de encontro com a necessidade de nossa comunidade, no que diz respeito à segurança pública e aos munícipes de nossa cidade. Desta forma, é o que propõe aos demais membros dessas comissões. Assim, ao parecer pela aprovação do presente projeto. Iacanga, 7 de junho de 2013, Rafael Giovanni Della Porte Sedemac. Juntamente com os demais membros das comissões votando pela aprovação do mesmo, o vereador Bruno Borba Siriaco, Sérgio Maria Moreira Machado Albano, Edson Pereira de Souza. Ok. O parecer está em discussão. Quem quiser falar a respeito do parecer, que eu faça pela ordem. Pela ordem, vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres redis, pessoas que nos dão a honra com a presença e amigos internautas. Prometo ser breve em virtude da próxima sessão que teremos logo em seguida. Porém, torna-se de grande valia ressaltar a importância desse projeto da função delegada da noite de hoje. Conforme pudemos verificar, é uma lei que foi criada no município no ano de 2010, já se passaram aproximadamente quase 3 anos e ainda a lei não está funcionando no município de Iacanga, em virtude de estar cada vez que vai para ser usada, aparece um erro e temos que fazer alteração. Então, em virtude disso, neste ano de 2013, ela veio à nossa casa, que deveria ser feita alguma alteração para ser realmente colocada em prática. Porém, utilizando dessa tribuna, salientei e ressalvei que aquela mudança não seria a primordial e que poderia sim vir a existir novas mudanças na lei. Tanto é que estamos aqui na noite de hoje, em virtude de o pagamento ter que ser direcionado ao policial militar, foi uma exigência da corporação, e também o controle, salientei aqui nessa tribuna como seria feito o controle dos policiais. E novamente temos um projeto aí que vem falar sobre o controle que vai ser feito através do ponto digital. Então, novamente quero dizer, não temos vereadores contra município e não temos vereadores aqui contra munícipes. O que nós queremos é que a coisa seja bem feita e seja colocada em prática para favorecer sim os nossos munícipes. Gostaria de agradecer aqui a vereadora Márcia, que procuramos ela diante do erro, porque este projeto era para ser votado na sexta-feira passada, tivemos que readiar a sessão, foi bem entendido pelos vereadores a situação do prefeito, assim também como o prefeito. Agradeço também a presença do Dr. Moacir, que também se empenhou na alteração, além
do projeto que estava para ser votado, encontramos alguns outros erros que foi atendido pelo Dr. Moacir, pelo prefeito, também pelos vereadores da situação, e espero que, na noite de hoje, esta emenda seja aprovada e que a função delegada que tanto precisa o nosso município, que é mais policiais na rua, certo? Estamos tendo assaltos, nunca antes ocorridos no município de Iacanga, assaltos à mão armada por motoqueiros. Isso muito entristece, tanto a nós quanto aos munícipes de nossa cidade. Então é preciso um apoio maciço, tanto do Legislativo, Executivo e também do Judiciário e da Polícia Militar para combater esses criminosos que estão presentes no nosso município de Iacanga. Então peço encarecidamente aos senhores, como relator deste projeto, que votem sim pela emenda e espero não precisar voltarmos aqui mais uma vez para colocar esse projeto em prática devido a algum erro. Espero também entendimento da Polícia Militar e que atenda todas as exigências que nós temos na nossa lei, que agora acho que fechou a porteira e não tem mais o que ser feito, acredito eu. E que colocamos em prática o quanto antes a função delegada do município. Me concede uma parte, vereador? Sim, vereador. O senhor está agradecendo a presença da Márcia, o empenho do Dr. Moacir, e eu quero destacar aqui perante a todos, agradecer a você, porque além de relator, demonstrou que nós não estamos votando e trabalhando, assinando algo sem ler. Sim. Se não fosse o senhor, talvez viesse para as comissões, para nós, sem estar destacado os inúmeros erros do Executivo. Então, parabéns pelo empenho, e acho que agora realmente nós podemos votar com convicção, plenitude e clareza desse projeto de suma importância. Agradeço. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O parecer continua em discussão. Alguém quer falar sobre o parecer? Pela ordem, vereador Dória. Boa noite, senhor presidente, secretários, nobres edis, senhoras e senhores que nos dão a honra e os internautas que nos estão assistindo. Eu acho que foi um projeto bem estudado, como foi dito aqui. Realmente, o Rafael se debruçou realmente sobre o projeto. Tivemos várias conversas sobre o projeto. Só quero salientar que houve sim alguns erros esses, com a vontade de se fazer isso muito rápido, está tão importante a importância desse projeto para a nossa cidade, como foi dito aqui. Nós tivemos, como eu já disse aqui nessa tribuna, a vinda do tenente-coronel, do coronel, do sargento Assis, aqui na cidade, para que nos passássemos o que estava acontecendo, o motivo do porquê essa lei teria que ser mudada. Porque foi mudado lá em São Paulo também. Então, para que esse projeto não seja aprovado, para depois lá ele tem que vir para cá e fazer uma nova mudança, por isso que foi feita essa mudança. Mas, como disse todos aqui, inclusive o Rafael, tenho certeza que não haverá mais mudança e em breve nós estaremos aí com os PMs na rua para que possa sanar. Tenho certeza que não na totalidade, porque é tão complicado, mas que passe a resolver vários problemas que nós temos aqui. Gostaria de salientar a seguinte informação, falando de projeto de lei, que só quero comunicar a todos, para que todos também possam estar juntos, engajados, para que a gente possa também, nesse projeto de lei, que é da mesma titularidade, para que a gente possa juntos trabalharmos. Existe um pedido de alguns comerciantes da cidade quanto a esses assaltos de mão armadas que aqui foi citado. Com motoqueiros que entram no estabelecimento com capacete e não são identificados. E no dia 12 de março de 2013, o governador Alckmin sancionou uma lei quanto ao uso do capacete dentro ou interiores de qualquer estabelecimento comercial ou público. Acho que o Rafael tem conhecimento, inclusive saiu até na televisão. Só que munícipes e muita gente não sabe dessa lei. Então eu procurei o sargento Assis,
O sargento Assis está estudando, mesmo porque ele quer saber quem é que vai ter que fazer essa multa, porque a multa na lei é de R$500, e os comerciantes não sabem dessa lei. E eles têm, de acordo com a lei, que colocar na frente do seu comércio uma placa indicando o número da lei e a proibição do uso de capacete dentro desse estabelecimento. Então eu peço aqui a todos, nós vamos ter uma reunião na CDL sobre isso, junto com o sargento, e que a gente também possa ajudar nisso. Do mais, senhor presidente, muito obrigado. Ok, o parecer continua em discussão. Alguém quer fazer o uso da palavra? Pela ordem, vereadora Sérgia. Boa noite, senhor presidente, senhor primeiro secretário, todos os ouvintes e internautas. Eu acho que esse projeto é de essencial importância para Iacanga, né? Todo mundo tem sofrido bastante com os assaltos que está tendo aqui em Iacanga. Então a gente está vendo aí uma realidade. Iacanga não é mais a mesma, né? Antigamente todo mundo podia deixar as casas abertas, ir na casa do vizinho, ir comprar um pão na padaria e nada acontecia. Hoje, com as casas fechadas, bem fechadas, a gente está tendo assalto aí à luz do dia. Então Iacanga não é mais a mesma, né? Iacanga está se desenvolvendo, está crescendo, só que esse crescimento eu acho que também tem que ser acompanhado, né? Com o crescimento vem alguns problemas, né? E a gente vai ter que mudar essa visão de Iacanga também e procurar maneiras mais assim corretas da gente administrar. E essa lei delegada, ela vem de encontro com isso aí, é dar mais segurança para a nossa cidade, né? Vai ser uma ajuda que a Polícia Militar vai ter, junto com os policiais que vão estar de folga, e vai poder auxiliar os outros policiais que vão estar trabalhando. Então é uma lei que eu acredito ser de essencial necessidade para a nossa Iacanga também. Eu gostaria de lembrar também que nós estamos sem delegado. Até hoje não foi providenciado o delegado para a nossa cidade. E nada adianta disso se a gente não tiver um delegado aqui em Iacanga para chefiar a banda, como diz, né? Então, eu peço ao seu prefeito, às autoridades competentes, que providencie isso aí o mais urgente possível. E também a Guarda Municipal, que foi prometida também e até agora nada foi feito. É só isso. Boa noite. O parecer continua em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, que eu faça. Ninguém querendo fazer, eu vou fazer rapidamente. Quero comentar algumas coisas a respeito de segurança. Pediria ao vice-presidente que ocupe meu lugar, por favor. Boa noite a todos, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, novos colegas, senhores que nos dão a honra, caros internautas. A questão de segurança, ela chegou no limite máximo. Nós estamos vivendo um clima de terror em Iacanga, essa é a grande verdade. Nós tivemos recentemente assaltos à mão armada, o que não estava acontecendo. Hoje, o que está acontecendo? Uma coisa que está me assustando é que os munícipes estão se armando, pô. O Israel da locadora comprou um revólver, coisa que ele nunca imaginou que ia fazer isso, de medo. Não é para fazer violência, de medo de acontecer alguma coisa. Ou então, o povo de Iacanga está se armando porque não está tendo um retorno positivo, no sentido de dar segurança para a população. E eu quero fazer um apelo ao prefeito, que ele é o grande responsável por isso. Ele é a autoridade máxima do município. Cabe a ele cuidar da segurança desse município e nós darmos o suporte necessário. A violência tem uma origem, que são as drogas, que está infestada nessa cidade. É por isso que tem que ter policial nas ruas, guarda municipal, câmara para monitorar os bairros, que é importante, foi citado, já esqueceram, tem que monitorar
saber quem que são as pessoas que estão entrando, né? Não é só o cara da moto, não. São as drogas que levam a esse tipo de coisa. O assalto, uma hora vai ter uma catástrofe que alguém vai morrer, um tiro, Deus livre, alguma coisa. Então nós estamos sujeitos a isso, porque e não é só aqui, na zona rural também. A zona rural está sendo assaltada, pô, né? Durante o dia. Então a pessoa entra na sua casa agora. O companheiro da Ariva foi assaltado de dia. O ex-vereador da Ariva ele teve um prejuízo de 20 mil reais, pô. E algo precisa ser feito urgente. Eu espero que esse projeto realmente não pare mais nas entranhas burocráticas que estão aí. E nós temos que resolver o problema de Iacanga. Entendeu? Então a gente tem que. Nós estamos lutando. Eu quero parabenizar sim o Rafael, que ele é da comissão que cuida disso, de Justiça e Redação, o empenho da Márcia, porque a comissão se debruçou sobre essa questão, acertaram esse projeto a pedido do presidente. Vocês vão lá na prefeitura, me resolva isso, ver o que está acontecendo, qual que é o problema. Adiamos a reunião para poder estarmos aqui hoje votando esse projeto. Então nós, vereadores, estamos muito preocupados com a segurança em Iacanga. Antes que aconteça uma coisa trágica. Nós estamos tendo, quantos assaltos nós não tivemos em Iacanga? Em 127 dias foi 46 autuações, pô. 46 em 120 dias. Um absurdo. Então, agora com mão armada, nós estivemos lá na casa no supermercado do Cidinho, né? Coisas terríveis, com uma mão armada é uma coisa terrível. Você chega na sua casa, a sua casa arrombada, pô. Você chega cansado do trabalho, vê uma cena dessa. Então nós temos que combater isso e precisa monitorar as ruas. Então o executivo, é a responsabilidade do executivo fazer isso. Ele tem que empenhar esforços no sentido de resolver essa questão. Então espero que a gente consiga votar isso e que não volte mais para trás. Que é a partir de marcar uma data e vamos cobrar o executivo. Que é ele que tem que dar o pontapé inicial, ele que taca a porta, vai estar com o dinheiro. É ele que vai contratar, ele que vai fazer isso. Não é a Câmara só cobra, fiscaliza, mas nós não temos força para fazer isso. O Executivo tem que resolver os problemas de Iacanga. Ok? A lei está sendo aprovada, então, a nossa parte nós fizemos. É isso que eu quero dizer essa noite. Com muito esforço de todos aqui, vamos, se Deus quiser, votar a favor. Mas é um momento que nós temos que resolver o problema de segurança em Iacanga, que não dá mais para suportar as condições que nós estamos sofrendo na pele, né? Está todo mundo aí, toda hora tem uma. Ou foi entrar na casa de alguém, toda hora se escuta essa mesma coisa. Então espero que a gente resolva esse problema definitivamente dessa vez. É o que eu tinha para dizer a respeito desse projeto. O parecer foi amplamente discutido, acho que foi entendido por todos vocês, os internautas. Então essa é a cartada final, espero que a gente consiga colocar essa polícia na rua, pelo amor de Deus. Não aguentamos mais esperar. Então o projeto está o parecer está em votação. Quem for favorável ao parecer, que permaneça sentado, os contrários que se levante. Então o parecer foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O projeto está em discussão. Se alguém quiser falar sobre o projeto, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o projeto foi em votação, agora nós vamos colocar então em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Então, para encerrar esse assunto, a guarda delegada foi aprovada definitivamente. Todos os passos daqui para frente tem que ser cobrado do prefeito municipal. A Câmara se empenhou e nós fizemos a nossa parte. Nós passamos a bola agora para os homens que precisam realmente efetivar a guarda delegada. Nós fizemos tudo que foi possível a nosso nível. Ok? Nós vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos para a gente se organizar, para fazer então a sessão solene. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês.
pediria a Priscila, que vai ser a nossa mestre de cerimônia, que por favor nos acompanhe aqui. Essa vai ser a relação de chamada. A única autoridade que está aqui é o Dr. Moacir, ele é secretário, né?
Boa noite a todos. Estamos dando início à segunda sessão solene dessa gestão, onde na noite de hoje iremos homenagear todos os pastores da comunidade evangélica de Iacanga pelo Dia Municipal do Pastor. Para isso, darei início à chamada de todas as autoridades convidadas e, em seguida, aos nossos homenageados. Em primeiro lugar, convido o senhor Antônio Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Iacanga, para presidir a sessão. Convido o vereador Bruno Borba Siriaco, primeiro secretário. Convido a vereadora Sérgia Maria Moreira Machado Albano, segunda secretária. Convido os vereadores Rafael Giovanni de la Porta Sedemac, Edson Pereira de Souza, Dinorá Gomes de Moraes Poltrini, Valdomiro Martins de Siqueira, Márcia Angélica Pazeto, Dorival Ferreira de Campos Filho. Agora vou convidar a autoridade presente para esse evento, Dr. Moacir Benedito Bueno, da Secretaria Municipal de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Industrial. Convido agora os pastores. Pastor Adão Jerônimo, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Francisco Raimundo de Souza, da Igreja Batista. Pastora Isabel Rigueiro Boassali, da Igreja Batista. Pastor José Renato Gonçalves da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto. Pastor Marco Bravin, da Igreja Presbiteriana. Pastor Otacílio Neres Teixeira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor Ricardo dos Santos, da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Pastor Salim Boassali Neto, da Igreja Batista. Pastor João dos Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Agora, passo a palavra ao senhor presidente da Câmara para que seja dado início aos trabalhos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da autoridade, do Dr. Moacir, presente aqui, representando o Executivo, todos os nossos homenageados, os nossos vereadores que lutaram para que esse momento fosse importante. E para mim, queria dizer a vocês que é uma honra muito grande, nessa segunda sessão solene, poder homenagear pessoas tão ilustres como os senhores.
nós temos consciência plena do trabalho que vocês executam na sociedade, trabalhos sociais, educacionais, né, espirituais, e a sociedade hoje está agradecendo o trabalho que vocês têm feito por Iacanga, porque nós sabemos do trabalho social, a solidariedade que vocês também praticam, além da missão pastoral de vocês, digamos assim. E hoje nós estamos homenageando vocês pelo trabalho de vocês, pelo aquilo que vocês realmente executam no município com muita dedicação, muito carinho, né? E alguns de vocês eu já conheço bastante, que é o caso do Salim, que já é contemporâneo meu, né? O pastor Adão, que é meu amigo pessoal, a pastora Bel, e enfim, os demais a gente não tem tanta relação, até por questão de trabalho, cada um, mas a gente tem acompanhado o trabalho de vocês. Então a gente está declarando aberta a sessão solene e agradecer mais uma vez antecipadamente todo o trabalho que vocês estão feito. Então o cerimonial exige que a gente fique de pé para nós ouvirmos o hino nacional, né? E em seguida o hino de Iacanga.
divino rio se revelou, um anfitrião de peregrinos, e o céu a terra abençoou, um santuário de matas e campinas, clareira no coração da selva, nasceu da bravura de irmãos, na luta, na posse pela terra, um recanto de paz se povoou, e a coragem se estendeu por gerações. Filhos tão amados de Iacanga, nascente d'água, fonte de esperança, tão virtuosas águas minerais, de milagrosas curas naturais, solo de nobres ideais, de heróicas obras em favor da paz, sublime terra de gigantes, abrigo da águia, poderosa no solo, berço da esperança, de São Paulo Vieira, preciosa, teu progresso se estendeu por gerações. Filhos tão amados de Iacanga, nascente d'água, fonte de esperança. Peço a todos que se acomodem, né? Na sequência, eu localizei um filme que eu achei que é oportuno para a gente ver, um filme de 10 minutinhos. Quanto? Acho que é 5, acho que vale a pena a gente ficar atento, porque eu colhi esse vídeo, é emocionante, porque ele vai contar a história daquela música Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que é uma homenagem aos pastores. O pastor Whitney Phipps é um evangélico dos Estados Unidos. Ele cuida muito de crianças e filhos de presidiários. Ele contou uma história tão fantástica que eu acho que vale a pena, vocês vão ter que ler, eu espero que está com legenda. Ele conta a história da música Amazing Grace, que foi feita por um cidadão chamado John Carter. Ele era capitão de um navio negreiro. Agora, a música é o lamento dos negros que vinham da África, nos porões. E ele consegue tocar essa música só nas teclas negras do piano. É muito interessante esse filme, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse vídeo, porque acho que é uma homenagem digna para pessoas tão dignas como os senhores. E que fique de, talvez até uma sugestão para vocês apresentarem na comunidade de vocês, porque é uma lição de vida fantástica. Esse pastor, inclusive, está sendo cogitado para ser um candidato a presidente nos Estados Unidos. É de uma inteligência incomum. Eu acho que vale a pena a gente assistir isso, porque a história do Amazing Grace é uma música super conhecida, que chega Maravilhosa Graça, foi cantada por vários cantores populares americanos, inclusive Elvis Presley, que ele cantava música evangélica no início, né? E nós três, para não atrapalhar, nós vamos ficar ali para acompanhar com vocês, nós ficaremos de pé mesmo. Como é rapidinho, eu pediria que a Ana apague as luzes e comece a passar para a gente. Wintley Phipps is the president of the U.S. Dream Academy, an organization for children of prisoners. Many of these young people have been left behind in their schoolwork, and Wintley and this fine organization is making a difference. This has been an awesome night, isn't it, Wanda? How many of you like Negro spirituals? An old black lady down south showed me something about the Negro spirituals, and I want to share it with you. You know, the black folk down south had more sense by accident than some of us have on purpose. You know what I mean? You didn't hear what I said. I heard an old black lady say, "Son, if the mountain was smooth, you couldn't climb it." Think about that for a minute. But did you know, she said to me, did you know just about all Negro spirituals are written on the black notes of the piano?
This is absolutely true. You can go home tonight and play almost any Negro spiritual, just play the black notes on the piano. You look skeptical. Now, you can't see it out there, but I want you to watch. Watch. There are 5 black notes on the piano. And those same 5 black notes just keep recurring. And you can go home tonight and play almost any Negro spiritual, just play the black notes. Watch. You know that? Every time I feel the Spirit, just black notes. Watch this. That's because the slaves didn't come to America with do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. That's somebody else's scale, okay? All they had in their musical scale were those 5 black notes. We know it in music as the pentatonic scale. And they built the power and pathos of the Negro spiritual on 5 notes. When you study music, you also come across what are known as white spirituals. Did you know that? And they are white composers who work with that scale. In early America, they used to call that the slave scale. I'm going to play for you what some musicologists think is the most famous white spiritual built on the slave scale or just the black notes. Anybody tonight know who wrote that song? I heard it, a man by the name of John Newton. But do you know what John Newton did before he became a Christian? He was the captain of a slave ship. And many believe heard this melody that sounds very much like a West African sorrow chant and wrote the words Amazing Grace and set his words to a slave melody. I looked up that song. I believe God wanted that song written just the way it was written, just so that we would be reminded that as Christians, whether black or white, free or bond, in his eyes, we're all connected. We are connected. And we are connected by God's amazing grace. Hallelujah. We are connected by God's amazing grace. Woo! I looked up that song in the Library of Congress. I went to the Library of Congress, I looked up that song. And wherever you see it authentically printed, you know what it says? Words, John Newton. Melody, unknown. I tell the Lord, when I get to heaven, I want to meet Abraham and Isaac and Jacob, but boy, I want to meet that slave called unknown. And I recorded that song the way I hear it. When I sing it, I still hear the sounds of the slave ships in the water. I want to sing it for you the way John Newton probably first heard it, coming up out of the belly of the ship. Listen.
É difícil não se emocionar, né? Então, quem não sabe a origem dessa música, eu achei interessante trazer de presente para os senhores. Talvez vocês já conheçam, mas eu creio que muita gente desconhece a origem dessa música tão linda, que é o hino praticamente nacional americano, né? Eles cantam isso sempre. E essa era um presente que nós conseguimos trazer para vocês nessa noite. Não é muito, mas eu acho que é uma lembrança porque vocês vão levar no coração nessa primeira sessão solene. Na sequência, a senhorita Priscila vai fazer então o cerimonial da sequência. Convido agora o vereador Bruno Borba Siriaco, autor do projeto de lei que institui o Dia do Pastor e da Marcha para Jesus, para fazer uso da palavra. Peço licença para fazer daqui mesmo, na tribuna. Eu pediria que a Pri ocupe o lugar dele enquanto isso. Boa noite a todos. Senhor presidente, segunda secretária, nosso cerimonial, nobres edis. Primeiramente, eu saúdo a todos os nossos participantes, em nome dos pastores presentes, que nos dão a honra e a graça nessa sessão solene de hoje. Eu tenho um pequeno texto, antes de fazer a palavra pessoal, que chama-se Existe Alguém. Onde existe alguém. Onde diz: existe alguém que, sendo homem, luta com todas as forças para seguir as pisadas do grande mestre, para ser semelhante a ele. Existe alguém que se esmera no cumprimento do dever para dar o bom exemplo. Existe alguém que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora e transmitir santos ensinamentos, que vibra com o progresso da causa e se emociona quando novos adeptos se unem a ela. Existe alguém que procura ficar humilde quando poderia se exaltar. Existe alguém que muitas vezes passa noites mal dormidas, preocupado com suas responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros. Existe alguém que quase sempre deixa de desfrutar a companhia da esposa e dos filhos para cumprir a tempo e a hora os compromissos que a causa lhe impõe. Existe alguém que muitas vezes é incompreendido, chamado de radical ou desatualizado, ao procurar cumprir com zelo as ordens de seu mestre. Existe alguém que com o coração pesaroso muitas vezes precisa tomar atitudes que não agradam a todos. Existe alguém que, por ser humano, é sensível, muitas vezes sente com tristeza a ausência do afeto e do respeito que alguns lhe negam. E é bom lembrar, senhores pastores e pastora, que ser pastor é alguém vocacionado por Deus para o ministério. E nesta categoria deve liderar o povo de Deus com humildade e submissão ao pastor dos pastores, que é o nosso Jesus Cristo. É bom lembrar que vocês não são super-heróis, super-homens, mulheres maravilhas, como alguns podem imaginar. O pastor e a pastora têm fraquezas, se cansa, comete falhas, adoece, precisa de descanso, necessita de carinho e afeto. E como eles, os pastores e pastora aqui presente, demonstram tristeza e alegria ao mesmo tempo, só mesmo segurando nas mãos de Deus. E é bom lembrar que isso é uma verdade. Há ministérios estéreis e púlpitos vazios. Há pastorados que trazem vexame e tristeza ao povo de Deus. Mas há outros, como os que estão aqui presentes essa noite, que são frutíferos, prósperos, em termos de edificação e conversões, promovendo o crescimento do reino de Deus. E esses homens e essa mulher são vocês, meus queridos pastores da cidade de Iacanga. Esta é a pequena e singela homenagem da Câmara Municipal para os senhores. Muito obrigado.
Convido agora a fazer uso da palavra os pastores que queiram. Alguns dos pastores que quiserem fazer uso da palavra, por favor, hoje é a festa de vocês, ok? Senhores, pastor, estão aqui presentes, também os nossos companheiros daqui da tribuna, os demais vereadores ao lado. Eu quero dar a minha felicidade e alegria de hoje ser convidado para estar aqui junto com vocês para uma homenagem. E quero dizer a vocês que hoje foi escolhido um dia certo para esta homenagem, não é? E quero dizer a vocês que foi escolhido porque hoje eu também completo 70 anos de idade. Deus abençoe a vocês, que lembrou dos pastores, depois de quase 30 anos aqui em Iacanga. Hoje nós somos lembrados com bastante carinho e muita alegria. Muito obrigado. A palavra continua livre para vocês. Quem quiser fazer uso, que eu faça. Ninguém querendo fazer uso, então a Priscila vai dar sequência. A entrega dos certificados, ok? Então, como o presidente já disse, nós vamos dar início às entregas dos certificados. Os pastores serão chamados pelo nome e, por gentileza, se dirigir à frente para receber o certificado. Por favor, pastor Adão Jerônimo, da Igreja Assembleia de Deus, que receberá o certificado das mãos do vereador Rafael. Por gentileza, pastor Francisco Raimundo de Souza, da Igreja Batista, que receberá o certificado das mãos do vereador Edson. Por gentileza, pastor Isabel Rigueiro Boassale, da Igreja Batista, que receberá o certificado das mãos do vereador Antônio Carlos. Por gentileza, pastor José Renato Gonçalves da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São José do Rio Preto, que receberá o certificado das mãos da vereadora Márcia e do vereador Valdomiro. Por gentileza, pastor João dos Santos, da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que receberá o certificado das mãos da vereadora Sérgia. Por gentileza, pastor Marcos Bravin, da Igreja Presbiteriana, que receberá o certificado das mãos do vereador Dorival. Por gentileza, pastor Otacílio Neres Teixeira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que receberá o certificado das mãos da vereadora Dinorá.
por gentileza, pastor Salim Boassali Neto, da Igreja Batista, que receberá o certificado das mãos do vereador Bruno. Os vereadores que, por motivos particulares, não puderam comparecer, as homenagens estarão à disposição dos mesmos na Secretaria da Câmara Municipal. Agora convido o senhor presidente da Câmara para fazer o uso da palavra para as considerações finais. A minha consideração final é simples. É uma noite, como o pastor Adão disse, talvez única na história de Iacanga. É um reconhecimento, né, ao trabalho dos senhores. Espero termos todos os anos esse encontro para que a gente possa valorizar o trabalho da comunidade evangélica, que é vital. Nós reconhecemos publicamente a importância de vocês no cenário social. De uma comunidade tão carente como a nossa, né? Cheia de problemas, e a parte espiritual resolve boa parte disso. Nós temos consciência. Só para encerrar, eu queria lembrar uma oração. Não é muito típico do Dr. Tony Garcia, porque eu, por questões de trabalho, eu tenho me dedicado pouco às questões, mas eu tenho lido muito a respeito das coisas do Espírito. Tem uma história interessante nos Estados Unidos de um atleta americano chamado George Scott. Ele vivia em Boston. Ele fazia pequenos assaltos. Era um moleque de 14, 15 anos. E um dia ele roubou uma casa de um treinador olímpico. E o treinador tentou pegar o menino, ele não conseguiu porque ele era muito rápido. Aí ele chamou as viaturas e prenderam o jovem. E, para surpresa desse jovem, o treinador foi visitá-lo na cadeia, preso, né, com os pais, lá que ele não tinha pai, não tinha nada, era um menino não tinha pai, não tinha nada. E ele propôs que se matriculasse essa criança, desde que ele ficasse à disposição do técnico para fazer treinamento, porque ele era muito bom corredor. E ele começou, se dá bem. Ele foi bem no esporte, ele tinha perfil para isso. E ele começou a ganhar corridas de início na cidade, depois no estado. E o grande sonho dele era ganhar uma medalha olímpica. Mas, alguns 6 meses antes da corrida, ele começou a sentir uma forte dor na coluna. E achou que era em função dos treinamentos. E, ao fazer o exame, descobriu que ele tinha um tumor na coluna, num lugar muito delicado, que se ele fizesse a cirurgia, poderia ficar numa cadeira de rodas. E foi o que aconteceu. Ele perdeu todos os movimentos das pernas e ficou na cadeira de rodas aos 24 anos de idade. Todos os sonhos dele foram por terra, todos. Ele tentou suicídio por 3 vezes, na terceira vez quase que ele consegue. Ficou em coma durante 60 dias ou mais. Mas quando ele voltou do coma, a sociedade penalizada daquilo se aproximou dele e tentou mostrar para ele que ele poderia ser importante, mesmo sem as pernas. Ele passou a viver lá, criou ONGs, albergues, para cuidar das pessoas, e se dedicou ao social exatamente como a igreja faz. E pouco antes dele morrer, ele escreveu uma oração que eu nunca vi nada mais lindo, sabe por quê? Porque foi feito por pessoas ferradas como nós, seres humanos cheios de defeitos, de problemas, mas foi a coisa mais linda que eu li na minha vida. Ele fala o seguinte: eu pedi a Deus para ser forte, para que eu pudesse realizar projetos grandiosos, porém Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Eu pedi a Deus saúde para que eu pudesse realizar grandes empreendimentos, porém Ele me fez doente para melhor compreendê-lo. Eu pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, porém Ele me fez humilde para que deles eu precisasse. Eu pedi a Deus
riqueza para tudo possuir. Porém, ele me fez pobre para não ser egoísta. E ele termina de forma espetacular. Ele diz o seguinte: Senhor, eu não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava. E até mesmo contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado seja meu Deus entre todos os homens, porque ninguém tem mais do que eu. É uma mensagem forte de uma pessoa que venceu as barreiras do desespero e foi uma pessoa muito útil, que pôde cuidar, dedicou a sua vida inteira às obras sociais, assim como eu disse, como vocês fazem. Eu queria dizer que eu tive muito orgulho na noite de hoje de poder estar aqui, muito mesmo, de verdade, de poder homenagear um pessoal que cuida desse lado do espírito, que é muito importante, que é o que realmente traz o jovem para a realidade das coisas, aprender a respeitar os pais, respeitar os mais velhos, que hoje nós temos tanta dificuldade, ninguém respeita os velhos, ninguém respeita a acessibilidade, né? Não, as calçadas não tem, a pessoa que tem limitações físicas não tem acesso a nada. Então é preciso criar uma sociedade mais consciente, é preciso cuidar dos nossos jovens, tirar os jovens da rua, botar esporte para eles, criar um programa que nós já colocamos aqui contra a luta contra o crack, né? E a gente pede o empenho de todos vocês para que nos ajudem a tirar os jovens das drogas, que é isso que é o grande mal que nós estamos vivendo, essa violência toda que nós estamos aí. Então, eu queria dar um grande abraço a todos vocês, desejar uma linda noite, vou fazer o encerramento da mesa e dizer que foi um prazer enorme, uma alegria imensa tê-los conosco essa noite, ok? Senhor presidente, apenas uma correção. Corrigida pelo vereador Rafael, eu disse que os vereadores que não estiveram presentes, quando na verdade são os pastores que não estiveram presentes. Obrigada, vereador. Ok, o que a Priscila quis dizer é o seguinte: alguns pastores, por questão de trabalho, não pôde comparecer, então os diplominhas às vezes vão instalar os certificados, o reconhecimento é da mesma maneira, viu? E nós vamos estar sempre abertos na Câmara para vocês, alguma reivindicação que nós pudermos fazer por vocês, ou interceder em alguma coisa, a gente vai estar sempre às ordens de toda a comunidade evangélica de Iacanga. Pois não, Bruno, você quer? Não, eu peço desculpa quebrar o protocolo, mas na hora da mensagem falei que ia despedir, acabei me emocionando um pouco, mas apenas agradecendo a presença de vocês, a seriedade que vocês levaram não só essa noite, mas um projeto. Hoje Iacanga vive um momento muito bom em todos os aspectos religiosos, e eu não me limito isso somente ao Evangelho, e temos aí à frente um grande problema, que é o combate às drogas, como o presidente acabou de citar, onde todos vocês, senhores e senhoras presentes, lidam de forma brilhante até onde as vossas igrejas, as vossas comunidades permitem. Quero agradecer ainda o empenho de cada um de vocês aqui no último evento, nesse último domingo, senhor presidente, na Marcha para Jesus, onde tivemos a adesão de todos, algo que não aconteceu essa noite. Seja eles motivos pessoais, particulares ou profissionais ou religiosos, eu, como autor da lei, eu agradeço a presença de vocês, pelo sacrifício de vocês estarem aqui essa noite. E oro a Deus agradecendo pela vida dos que não puderam estar, porque talvez estejam mais ocupados do que os senhores aqui sendo homenageados, e respeitosamente eu lhes desculpo, mas estaremos à disposição dos senhores, assim como os demais que nos deixaram ausentes, as suas cadeiras e os seus certificados. Prefiro acreditar que os motivos os quais levaram a estar ausentes foram algo mais fortes e por motivo de força maior. Um agradecimento especial, não podia deixar de fazer, a única mulher presente representando as pastoras, a pastora Isabel, que veio com todos os seus problemas pessoais, está aqui essa noite, nos dando a honra de sua presença. Pastora, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Sem mais, senhor presidente, desculpa pela quebra de protocolo, agradeço a presença de todos que nos dão a honra de sua presença. Obrigado. Ok, finalmente eu quero também agradecer a presença do Dr. Moacir, viu? É o secretário até a Secretaria de Assuntos Industriais, né? Que pelo menos
Eu quero agradecer a presença que ele está representando o Executivo nessa noite. E, finalmente, encerrar a sessão, deixando para vocês uma mensagem, que vocês tenham uma linda noite, que tenha sido proveitoso para todos, né? E fica aqui o carinho da população de Iacanga pelos senhores, na pessoa da Câmara Municipal, de reconhecimento a tudo que vocês vêm fazendo, a responsabilidade que vocês têm perante a sociedade. Então é um reconhecimento mesmo o que nós estamos fazendo nessa noite. Muito obrigado, declaro encerrada a sessão, uma linda noite, bom retorno, e quero convocar os vereadores então para a sessão ordinária na segunda-feira, dia 17, ok? Boa noite a todos, muito obrigado.